Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje, né, falando sobre essa questão também do BRICS. O Diogo teve uma apresentação irretocável, né? Eu vou aproveitar alguns ganchos dele. A minha apresentação vai ser um pouco mais aplicada. Eu não vou me ater a todos os países do BRICS, né? Eu vou falar mais pontualmente sobre a China e o Brasil. E o Diogo deu essa visão, né, mais geral e ao mesmo tempo aprofundada, né, do que é o BRICS, e eu vou no subtítulo mesmo dessa mesa, que é a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade. Desde 2019, eu venho trabalhando com uma agenda que ela é nova, não só no Brasil, mas também no mundo, muito embora a gente esteja um pouco atrás, que é a questão de como financiar o desenvolvimento sustentável. É como se a gente colocasse ainda mais um desafio dentro dessas questões do desenvolvimento. De que forma que os países vão alcançar esse desenvolvimento sustentável? E são tantas definições que a gente ainda não tem, né? Uma delas é o que é o desenvolvimento sustentável. Os estudiosos hoje veem o desenvolvimento sustentável como você conseguir desenvolver tanto a parte econômica, quanto a parte social, quanto a parte ambiental. A gente já está enfrentando muitas mudanças climáticas que vai chegar a um ponto que vai ser irreversível. Então, a gente tem que financiar e evitar que essas mudanças climáticas cheguem nesse ponto onde não se possa mais fazer alguma coisa para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, assim, eu sigo um pouco a linha, né, de estudo do Diogo, e eu diria que o banco, né, pelo menos na minha visão, não vou te colocar na mesma cesta, mas os bancos, eles não têm um papel só de intermediador entre credores e devedores. Ele tem um papel ativo dentro da economia. São os bancos, a coordenação entre tanto ente público e privado que vai ser capaz de levantar esse montante necessário para que a transição verde, né, que é você sair de uma economia brown, uma economia poluidora, para uma economia verde, consiga ser alcançada. Então, eu coloquei aí que é o papel do financiamento para a transição verde no Brasil e na China. Ano passado também eu publiquei um artigo com o meu orientador, professor Croco, e com a minha co-orientadora, professora Fernanda, da UFOP, o Croco da UFMG, que a gente tentava comparar o mercado de títulos verdes do Brasil e da China. E a gente vai entender aqui, e eu gostei muito da fala do Diogo, quando ele cita que é importante você ter um grupo como o BRICS, mas, ao mesmo tempo, eu diria que é muito desafiador. É muito mais fácil você colocar no mesmo balaio países europeus e fazer uma política de coordenação do que você ter países emergentes. Uma das coisas que eu ouvi muito foi: por que você está estudando Brasil e China? São países que têm muitas similaridades, de fato, mas tem muitos pontos que a China e o Brasil se diferem. O Brasil é um país que tem um banco de desenvolvimento. A China tem quase uns 10 bancos de desenvolvimento. A China tem outro tipo, a relação do Estado chinês dentro da economia é muito diferente do Estado brasileiro dentro da economia, e eu vou falar um pouco mais para frente. Então, assim, voltando ao ponto, né, que eu já coloquei um pouco aqui, essa questão de ter a necessidade de fazer essa transição climática, você sair de processos e de consumos mais poluidores para um sistema onde você consiga ter esses processos e esse consumo mais verde. E por que é tão difícil financiar isso? Porque para você sair do poluidor, exemplo, a China, que é um dos países que usam mais carvão na produção de energia, para uma economia mais verde, que seria, por exemplo, com energia eólica, energia solar, a inovação que isso precisa são inovações muito custosas financeiramente.
né? Você colocar, aí falando de um ponto de vista mais social também, que já é outra vereda que eu não entro tanto no meu trabalho. Como você vai alocar trabalhadores que trabalhavam na indústria marrom para a indústria verde? Se ela vai exigir muito mais do trabalhador em termos de inovação, em termos de tecnologia que vai ter ali dentro. Então, a palavra aqui é incerteza. Outra coisa que a gente tem no desenvolvimento sustentável é o que a gente vai fazer hoje para melhorar a questão ambiental, talvez a gente nem veja. É a gente pensar nas gerações futuras, né? É a gente está fazendo hoje para que a geração futura tenha uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa ou melhor, né? Então, talvez a gente não veja esses resultados. E para quem financia, né? Pegando um pouco o que é o mercado financeiro, a gente tem um mercado financeiro, principalmente o mercado financeiro brasileiro, que é muito financeirizado. Como se você pegasse aquela lógica que o Diogo falou, do mercado financeiro tomar frente, como se ele fosse um solucionador dos problemas de financiamento, e tomar isso como uma regra. Então, você tem, por exemplo, investidores muito mais curto-prazistas. Então, o que é ser curto-prazista? É querer retornos financeiros muito mais rápido. Para você financiar o verde, às vezes você só vai ver resultado financeiro para o investidor, para a empresa que está financiando aquilo, 20, 30 anos depois, sem garantia. Então, enfim... aí eu coloco também que o Acordo de Paris, que aconteceu em 2015, ele foi um marco nesse debate sobre as questões das finanças verdes. Durante o Acordo de Paris, 195 países assinaram falando que a temperatura média não ultrapassaria 2 graus Celsius. E os últimos trabalhos têm apontado que eles provavelmente não vão conseguir manter essa meta, né? Que a gente já está poluindo tanto que vai ser quase impossível segurar o aumento da temperatura nisso que eles planejaram. E outra coisa que ficou um pouco faltante, vamos dizer assim, quando houve o Acordo de Paris, é que, de fato, os países assinaram ali para não ter esse aumento de temperatura que ultrapassasse os 2 graus Celsius, mas não tinha nenhum tipo de punição para quem não fizesse isso. Então, assim, foi um marco de falar das finanças verdes, mas, ao mesmo tempo, teve esse paralelo aí que não foi positivo. Eu sei que eu estou falando muito economês, talvez, eu estou tentando ser um pouco mais... sair um pouco mais disso, né? O economês está no DNA, talvez. Mas quando a gente fala de finanças verdes, é todo tipo de instrumento ou mercado, ou mesmo os bancos voltados para esse financiamento dessas atividades consideradas verdes. Mas a gente sempre tem um problema, né, gente? Porque hoje a gente ainda não sabe o que é verde. O que é verde no Brasil, será que é o mesmo que é verde na China? Será que é o mesmo que significa ser verde na Índia? É o mesmo que ser verde na África do Sul? Então, assim, o que é verde? O que é verde para o Brasil? No Brasil, o que realmente polui é o metano, é o que o povo fica brincando que é o peido do boi. Na China, não. Na China é o carvão. Então, assim, o que é verde? Como coordenar esses países? Então, assim, voltando ao ponto do BRICS, né? Como você consegue essa coordenação em países tão heterogêneos? Então, fica uma questão. Acho que essa mesa foi até importante para mim, né? Que eu acho que eu aprendo muito também. Eu me considero sempre uma iniciante, né, nesse tema, porque apesar dele ser muito... lá fora eles discutem um pouco mais, mas de toda forma ele ainda é muito novo. Então, assim, eu estou caminhando ainda para entender, para saber como isso vai se dar, e eu acho que foi importante trazer essa mesa também da coordenação, para eu poder também pensar como coordenar, como virar verde, né? Então, eu falo aqui do financiamento, que ele é crucial. O financiamento é realmente esse aporte de recursos. É algum ente ali, alguma instituição que vai aportar esses recursos para isso acontecer.
A literatura traz aí, eu já volto, que é um pouco do que eu estudo, é um pouco da linha que eu sigo aí, que quando a gente fala, voltando ao ponto de inovação, não é o setor privado que vai dar o pontapé inicial quando você fala de inovações radicais, inovações com alto nível de incerteza. É o Estado. É o Estado que faz isso. É o Estado que entra financiando. Não que o setor privado não seja importante, ele é. Quando a gente está falando de financiamento verde, tanto o setor público quanto o setor privado, eles têm que estar coordenados, mas é o Estado que dá o pontapé inicial. Isso é o que fala a literatura. Então, a gente já teve outros exemplos, não tão claro ainda para esse ponto, mas é o que a gente está começando aí a caminhar, né, sobre essa questão do financiamento e como isso vai se dar. Então, eu já falei isso, né, do contexto da COP21, que houve o Acordo de Paris, teve um aumento da emissão de CO2, né, de carbono, principalmente nos países emergentes, de economia emergente. E a gente vai ver também que a China é o país mais poluidor do mundo, pelo menos era em 2019. Eu peguei esses dados de 2019, eu vou mostrar um mapa que eu fiz aí mais à frente, porque depois a gente tem pandemia, os países eles abaixaram um pouco a emissão porque a produção deu uma caída. Mas é interessante a gente ver, porque a China ela é um país paradoxal quando a gente vai falar de desenvolvimento sustentável, porque ao mesmo tempo que ela é a mais poluidora, ela é, por exemplo, o país com o maior mercado de títulos verdes do mundo. E eles falaram que vão zerar a emissão de carbono até 2060. E eu, particularmente, tenho uma tendência a acreditar que, se eles quiserem, eles vão fazer. Porque lá as políticas, o governo chinês, ele consegue coordenar as políticas, ele consegue coordenar o mercado financeiro dele para ele conseguir chegar a esses objetivos de desenvolvimento que ele quer. E ele mostrou isso principalmente no mercado de títulos verdes. Os títulos verdes é uma forma, é um instrumento financeiro para levantar esses recursos. É um potencial, tá, gente? Voltando aqui a dizer, aqui a gente ainda está num mundo de um mercado que tem menos de 15 anos. É muito pouco. A gente quase não tem dados para fazer trabalho aqui. É muito difícil, porque você ainda não tem uma sequência histórica para você conseguir tirar conclusões sobre o que está acontecendo. Né? A gente se preocupar com a sustentabilidade é muito recente, mas a gente já tem efeitos disso há muitos anos. Eu coloco aqui, né, que no 6º relatório do IPCC, eles já falam que as mudanças climáticas são antropogênicas, ou seja, majoritariamente causada pela ação do homem sobre a natureza. Aqui eu trago um mapa só para mostrar o caso da China, Estados Unidos, a Índia também é extremamente poluidora, lá eles também usam muito do carvão como meio de fonte de energia. Aqui eu coloco também que a transição verde, aí pega um pouco dessa questão do desenvolvimento sustentável, ela tem que ser justa, resiliente e inclusiva. É muito interessante isso, porque quando a gente fala de transição verde, não adianta nada só os países do norte fazerem a transição e a gente ficar. Porque na hora que o caldo entornar, não é só para os países do sul, global, ou só do norte. É transfronteiriço, é aquele negócio, vai dar ruim para todo mundo, entende? Mas é óbvio que os impactos são muito maiores para os países mais pobres, mais vulneráveis. A gente está falando ali de África, a gente está falando ali de Brasil, a gente está falando ali de Índia, né, um pouco, né, mais desenvolvidos, mas ainda não são desenvolvidos, porque na hora que acontecer a tragédia, a gente tem muito menos dinheiro para enfrentar, que a gente fala que são
as ações de adaptação, a gente consegue talvez mitigar, que seria evitar, mas na hora que acontece a gente tem menos dinheiro para enfrentar, né? Aqui eu falo um pouco da contribuição nacional determinada também, que os países eles foram obrigados a cada 5 anos, esses países que assinaram, a falar o que eles têm feito em relação a essas mudanças climáticas, essas ações para evitar as mudanças climáticas, obviamente. E eu volto a dizer aqui que não é nem questão de que eles são punidos caso eles estejam abaixo do que era necessário. É só para ter um controle ali do que realmente eles estão fazendo. E aí, eu vou beber um pouquinho de água aqui, que a garrafa deu secada. O pessoal fala muito. Obrigada, gente. Então, aqui eu falo, coloquei um quadro, né, dos países que submeteram uma contribuição nacional determinada com metas mais ambiciosas, os que propuseram essa CND com metas mais ambiciosas, esse aqui submeteram, esses aqui só propuseram. Esses aqui não aumentaram as ambições da meta, inclusive o Brasil. E não submeteram, não propuseram uma atualização da CND. Índia, que você tem Índia, que é um dos que mais poluem. E isso é muito preocupante. A China está como propôs uma CND com metas mais ambiciosas. Então, por isso que eu falo que a China é, de fato, um país um pouco paradoxal, sabe? Então, aqui eu só dou um exemplo do quanto eles precisam para que essa transição verde se torne uma realidade. É em torno de 4,13 trilhões anualmente. Esse dado, na verdade, gente... De dólares. De dólares. Esse dado, na verdade, ele é muito mutável. Pode ser que em alguns trabalhos encontrem um pouco menos, um pouco mais, mas é muito maior do que é feito hoje. É muito maior. Que a gente chama business as usual, né? Que é o que realmente os bancos, o que realmente o setor privado faz. Então, assim, volto a dizer que o sistema financeiro ele tem esse papel de criar e mobilizar esses recursos, né? Ele não é só um intermediário, ele tem um papel ativo para que isso aconteça, seja, né, o sistema financeiro, tanto o banco quanto o mercado financeiro. Aqui eu falo de algumas classes de ativos e instrumentos financeiros verdes, né? Você tem os títulos verdes, aqui são alguns autores que trabalharam com isso, taxação de carbono, fundos verdes, crédito verde, mas ainda está muito atrasado, seja aqui, seja lá fora. Talvez lá fora um pouco melhor que a gente, mas ainda muito atrasado. Para o que deveria estar muito atrasado. Então, eu falei um pouco do que são os títulos verdes, eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas, de forma geral, é isso, é um instrumento usado para levantar esses fundos para financiamento, né? Eu sou a empresa, eu estou a fim de investir num processo considerado verde. Aí tem vários critérios, né? Algumas instituições elas definem o que é verde só para dar uma diretriz ali, mas tem que ter pelo menos 95% desses recursos levantados, aportados para atividades que tenham essa finalidade verde. Tá? Tem vários critérios aqui dentro, mas eu não vou me prender nisso, não. Então, aqui eu conto um pouquinho a história, né, do que foi esse mercado de títulos verdes. Ele surge em 2007, o European Investment Bank foi o pioneiro, foi o primeiro que emitiu esse tipo de título. Depois vem o Banco Mundial. Em 2013, a primeira emissão pelo Mundo Corporativo, que é uma empresa sueca. Aqui eu mostro um pouco do montante e número de títulos verdes emitidos. De forma geral, gente, títulos verdes são muito baixos em relação aos títulos convencionais.
que eu estou querendo mostrar aqui? Muito embora tenha havido crescimento desse mercado, e ele ainda é muito pequeno se você for comparar com os títulos que financiam atividades não verdes, que aí pode estar no balaio atividades poluidoras, tá? Sem critério algum. Então, assim, ele é minúsculo perto disso. Existem outros debates que vêm aqui por trás. Eu vou entrar um pouquinho, porque eu acho importante quando a gente tem um senso crítico, né? Eu acho que aqui vocês, daqui a um tempo, serão advogados. Eu acho que a crítica, o ser crítico, é importante quando a gente estuda. Não necessariamente o aumento do mercado de títulos verdes quer dizer que que o mercado financeiro esteja interessado nas questões verdes. Mercado financeiro é lucro, gente. A gente está num mundo capitalista. Entendeu? As pessoas se esse mercado deslanchar, pode ser que os títulos verdes sejam apenas títulos de especulação, só para ganhar dinheiro. Não necessariamente, se não for mudado a mentalidade, não adianta nada isso aqui. Crescer, diminuir, vai continuar na mesma coisa. É importante crescer, mas é importante que tenha uma coordenação política. E eu falo política, não é política, é política industrial, política setorial, para que realmente se enxergue que é necessário a gente mudar os nossos padrões de consumo e o nosso padrão de produção. Senão não adianta nada. Eu acho que é importante entrar nessa vereda também, porque a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ser crítico, a gente tem que entender profundamente o que está acontecendo. Eu vou falar de forma mais geral, que é assim, o que aconteceu? A China, ela é o país que mais emite títulos verdes. Você tem dois tipos de títulos verdes. Você tem um que realmente tem uma instituição que fala assim, ele é verde, check. E tem um que o país fala assim, é verde, mas não tem o check. Então, investe, o investidor que quiser, mas talvez aquilo ali não vá para o verde. Juntando esses dois universos, a China é o país, tá? E o que a gente viu, né, durante o tempo que eu estava desenvolvendo esse artigo, é que a China, ela desponta com o banco de desenvolvimento dela fazendo a primeira emissão. Sabe qual foi no Brasil a primeira empresa a fazer emissão de título verde? A BRF, uma empresa alimentícia, dessa vereda mais do agro, da pecuária, né? Então, isso aí já falou, a gente já pensou, opa, que estranho, né? Você ter a segunda empresa que mais emitiu título, a segunda empresa que emitiu título no Brasil foi a Suzano Papel e Celulose, que é um outro tipo de empresa altamente poluidora. E aí você fala assim, o que está acontecendo aqui? Entende? Por isso que eu falei, não necessariamente porque está crescendo a emissão de títulos, que isso seja necessariamente um sinal de que está aumentando a ideia, a consciência de que é necessário a gente financiar o verde. Isso aí foi um ponto assim, muito interessante que a gente começou a entender aqui. Aí, jogando para o nosso economêmetro, aí é que eu mostro, né? Que no Brasil, somente empresas privadas emitiram títulos verdes, enquanto na China começa com instituições financeiras privadas e depois vira para instituições financeiras estatais. State-owned Financial Institutions, isso que está significando aqui. E o que isso mostrou para a gente? A China, quando eu estava falando da questão da financiarização, que é você ter esse neoliberalismo econômico dentro do sistema financeiro, a China foi tão perspicaz que eles conseguiram coordenar de uma forma que aumentou o poder do Estado
para que ele, dentro do sistema financeiro, para que ele conseguisse atingir as metas de desenvolvimento. Eles têm planos quinquenais, acho que desde o 13º, se eu não estou enganada, que eu não me recordo exatamente o ano, que eles já colocam essas questões verdes dentro do plano de desenvolvimento deles. E eles estão conseguindo chegar lá. E no Brasil, infelizmente, não. A gente está nesse processo, a gente teve um tempo onde não houve esse debate, agora a gente volta a ter um pouco esse debate, mas de forma ainda bem inicial. E eu vou voltar aqui, mas aí eu queria tocar nesse ponto, né? Como a mesa é sobre essa questão da coordenação, o que eu chego aqui, né, usando desse trabalho que eu fiz, o que eu chego nessa conclusão? Volto a dizer, é muito difícil você colocar no mesmo balaio países tão heterogêneos. Seria mais fácil, né, obviamente, se fosse um estudo que a gente estivesse falando de Europa, sei lá, né, que os países são mais homogêneos ali entre si. Óbvio que tem uma heterogeneidade, mas não é tanto quanto a gente tem aqui. Você falar de BRICS é muito difícil. Quando eu estava no processo de publicação, me perguntaram muito, por que não comparar Brasil e Índia, Brasil e não sei o quê? Eu escolhi Brasil e China para tentar ter um pouco mais de... conseguir algo mais palpável ali para ser discutido, porque não é tão fácil. Falar de BRICS não é fácil. Falar de Banco de Desenvolvimento para os BRICS, sendo que dentro você tem questões muito heterogêneas, não é uma tarefa fácil. E espero, né, que vocês se interessem aí também pelo tema, né, porque eu sou muito fã dessa questão de sustentabilidade, então é um pouco isso. Mas, de certa forma, a China ela demonstra aí, né, como o Estado ele conseguiu articular de políticas, como eu tinha falado anteriormente, da importância da articulação política no sentido de política industrial, política tecnológica, política, enfim, setorial, para que eles conseguissem se alavancar nesse sentido mais sustentável. Então, é isso. Obrigada, viu, gente? E aqui está meu e-mail, tá? Se alguém quiser entrar em contato, sintam-se à vontade. Obrigada. Muito obrigada, professora Juliana. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu vou tomar a liberdade de agradecer e parabenizar os dois professores, claro, mas também parabenizar a Mari, que é a diretora aqui do CEDIM, porque eu sou professora de Direito Internacional Público e alguns alunos aqui estão fazendo a minha matéria já, outros não, mas eu acho que é importantíssimo, assim, o mercado que é hoje dos profissionais, a gente precisa ser multifacetado, assim, a gente precisa entender dessas coisas, não adianta a gente ficar aqui na aula de direito civil, penal, próprio internacional e tal, a gente precisa também demonstrar que a gente tem outras habilidades. Então, aproveitando esse tipo de evento aqui, como essa semana interdisciplinar, que vocês vão crescer como profissionais. E é claro, às vezes tem um conceito ou outro que vocês não têm tanta familiaridade, mas a ideia é que vocês vejam esse conceito aqui e busquem, entrem em contato com esses professores, que são pessoas super abertas. Vocês não entenderam uma coisa ou outra? Vai atrás, tá? É isso, eu só queria parabenizar mesmo. E, claro, agora abrir para perguntas. Vamos lá, o Marcos tem uma pergunta, vou passar o microfone para você, Marcos. Não, sem privilégios. Boa noite, professores. Boa noite. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado da aula do senhor Diogo e eu perdi muita coisa, acredito. Hoje de manhã nós tivemos aula com o professor Gustavo, o professor Tiago e a professora Larissa. E eles tocaram num assunto até muito interessante que casou exatamente com a palestra de agora à noite. E a professora Larissa trouxe uma ideia sobre balanço, sobre emissão e captação, que fala que o Brasil diz que vai até em 2050 ele vai ser neutro, que vai ser o tanto de emissão, vai ser o tanto de captação, voltado para a questão de sustentabilidade. A minha pergunta ela até fez essa indagação, se isso é justo sobre as questões que os países desenvolvidos
gerem mais poluição e cobre dos países em desenvolvimento que não gerem poluição. Sobre esse título verde, a ideia dele de incentivar um país a buscar desenvolvimento e produção de maneira sustentável, ele está mais baseado em cobrar isso mesmo dos países em desenvolvimento, ou ele está, de maneira geral, no âmbito mundial? Posso responder? Então, na questão dos títulos verdes, o mercado é global, tá? A regra vale para todos os países. Obviamente, vão ter países que vão ter uma maior facilidade em fazer a emissão desses títulos, até pelo grau de desenvolvimento desses países. Mas tem um ponto muito importante. Quando houve o Acordo de Paris em 2015, se eu não estou enganada, foi nesse momento. Houve um acordo que os países mais ricos do mundo teriam que aportar pelo menos 100 bilhões de dólares para os países mais pobres, e isso não tem sido feito. Né? Eles têm algo, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas é como se o desenvolvimento é sustentável, é muito esse ponto que eu tentei falar aqui, apesar dele ser comum para todo mundo, mas ele tem especificidades. Você tem países que poluem mais, você tem países que poluem menos, obviamente, mas, por exemplo, países africanos talvez sejam os que menos poluem, mas vão ser os que vão mais sofrer, porque talvez os países mais desenvolvidos, eles tenham uma perda financeira maior, mas são os países em desenvolvimento e os vulneráveis que têm uma maior perda humana, entende? Então, assim, existe esse debate e cada um vai ter que cooperar de acordo com o que polui, cada um vai ter que cooperar de acordo com o que prejudica, com o que causa poluição. Mas como eu disse lá quando eu falei dos países que assinaram o Acordo de Paris, infelizmente ainda não tem uma punição. Você me entende? Então, assim, é mais nesse sentido. O mercado de títulos verdes é global. Logicamente que ele vai ser muito específico em cada país. No sentido, assim, alguns países vão desenvolver mais, alguns vão desenvolver menos esse mercado, como eu já havia dito. Tem uma questão que eu não entrei, que eu acho que é muito, assim, mas eu vou falar um pouco, que quando eu falo o que é verde ou não, eles estão tentando definir isso através de taxonomias, tá? Então, assim, para a China, verde é X, para o Brasil, verde é Y. Estão tentando fazer uma coordenação, mas essa coordenação ainda não existe. Não existe uma taxonomia global, tá? Até pouco tempo atrás, se não me engano, até 2019, na China, eles consideravam como verde o uso de carvão. Então, eles viram que eles estavam perdendo investidores e retiraram. Então, é isso que é a lógica do mercado de títulos verdes. Mas vou deixar bem claro, mercado de títulos verdes é potencial. Não quer dizer que ele vai mudar o mundo, tá? É potencial. Né, você tem que ter uma coordenação, como eu estou bem nessa tecla, né? Mas é porque é muito necessário você ter uma coordenação, você ter o Estado presente, o Estado fazendo esse investimento inicial e também o setor privado. E é isso. E eu acho que a sua primeira pergunta, você estava falando sobre a questão das metas brasileiras e a poluição e captação. Vou te dizer que, assim, sobre essa questão da captação, eu não sei muito, tá? Eu sei mais dessa questão que a gente fala de ações de mitigação, que é para nem emitir. Eu acho que esse é o ponto. Tentar não emitir. Porque, por exemplo, igual eu falei da Suzano, que é a empresa de papel e celulose. Se você olhar no site da empresa, é lindo. Eles são extremamente sustentáveis. Olha o relatório deles para você ver na internet. Eles têm relatórios de sustentabilidade. Então, assim, o negócio não é nem como vai captar ou não. Isso na minha visão, tá? Mas como não emitir. Isso que é o importante, do meu ponto de vista. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que esse ponto Diana comanda. Muito bem, mais alguém tem pergunta aqui? Pessoal do presencial? Todos tímidos? A Mari vai ler, então, perguntas do pessoal de casa. Obrigada pela pergunta, viu? Eu nem perguntei seu nome. Obrigada, viu, Marcos?
para o professor Diogo, perguntaram sobre a questão se há uma interação entre os bancos nacionais com esses bancos de cooperação internacional, né? Se haveria algum tipo de conflito, ou qual que é o papel desses bancos. E aí eu vou acrescentar uma pergunta também para a Juliana sobre a questão, por exemplo, do próprio BNDES, por exemplo, qual que é o papel dele no questão do desenvolvimento, que eu sei que é bem importante, né? E também, Diogo, o Franz perguntou sobre a questão do BRICS entre os países, se as relações entre os países estiveram mais frágeis nos últimos anos e quais são os pontos em que estão sendo discutidos para melhorar esse diálogo, se houve essa fragilidade ou não nos últimos anos e o que está sendo feito agora, né, para melhorar, para voltar ou melhorar se tiver tido fragilidade. Uhum. Certo. Não, ótimas perguntas, porque diferente de muitos outros países, nós, Brasil, a gente tem o BNDES, né? Isso é uma coisa muito importante. A gente tem também alguns bancos regionais de desenvolvimento. Em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem o BDMG. Só que os bancos regionais do Brasil, eles estão com uma operação muito limitada. Praticamente, grande parte do que eles fazem é pegar um recurso que vem ou do BNDES, ou de um fundo internacional, ou de algum órgão estatal de financiamento e repassar, ser um repassador de recursos. Então está sem uma atividade, uma iniciativa, né, própria de desenvolvimento. Mas existe, né, assim, uma relação entre os bancos nacionais e os bancos internacionais. De modo geral, assim, os bancos nacionais, eles acabam usando também os bancos internacionais como fonte de recursos para suas atividades. Então, por exemplo, esses dias o Senado acabou de aprovar um repasse, né, um empréstimo de $1 bilhão do Banco dos BRICS para o BNDES, direcionado especificamente para micro e pequena empresa. Acho que, inclusive, aprovou só na comissão ainda, nem aprovou definitivamente. Então, é uma coisa que está acontecendo agora. Então, exatamente, existe esse tipo de relação. E eu acho que para além dessa relação, né, só do empréstimo, que eu acho que é importante que essa nova onda de bancos de desenvolvimento traz, que eu acho que esse é o ponto que talvez não tenha ficado claro, né? Os bancos de desenvolvimento foram muito importantes lá nos anos 50, nos anos 60, no período da reconstrução da Europa, né? Foram bancos de desenvolvimento, muito recurso público para reconstruir a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela tinha sido destruída, né? Literalmente, muitos países da Europa, muitas cidades da Europa. E depois, nos anos 80 e 90, essas instituições que eu citei, o FMI e o Banco Mundial, eles têm uma postura de, olha, Banco de Desenvolvimento já deu o que tinha que dar. Agora é melhor diminuir os bancos de desenvolvimento. Então, eles têm uma postura de orientar os países a privatizarem os seus bancos de desenvolvimento. Muitos países fizeram isso. Então, quando eu disse que eles ajudam os países, mas colocam uma série de condicionalidades, lá nos anos 80 e 90, parte dessas condicionalidades era, inclusive, para diminuir o tamanho dos bancos de desenvolvimento, privatizar, acabar com os bancos de desenvolvimento. Que é um banco diferente do banco comercial, gente. O BNDES, o Banco de Desenvolvimento, é um banco diferente de um Bradesco, Itaú, um Banco do Brasil. Né? Não vamos detalhar sobre isso, mas ele tem um objetivo diferente. Então, ele tem práticas diferentes, né? Um olhar diferente, uma forma de selecionar projetos diferente. Então, é diferente, né? E ele está mais conectado, ele é um banco que está mais apto, mais voltado para financiar aquilo que os bancos privados, de modo geral, não têm interesse em financiar. Não é para substituir o banco privado, é melhor ter né? Mas é uma ideia de ir, sobretudo, naquilo que é muito importante para o país e que tem menos interesse do mercado em financiar. Então, aí o que acontece é que, a partir dos anos 2000, e agora, sobretudo, nos anos 2010, pós-crise de 2008, 2009, volta a ter uma nova rodada, uma nova intenção dos países, sobretudo os subdesenvolvidos, entendendo que é importante voltar aos bancos de desenvolvimento. Então, o que está acontecendo de uma década e meia, mais ou menos, para cá, é uma nova rodada de surgimento e de fortalecimento de bancos de desenvolvimento. É nessa história que entra o Banco dos BRICS, que é de 2014. Mas também entraram outros bancos. Dessa década, uma série de bancos foram criados, bancos internacionais. Tem um banco da Ásia, tem um banco na África, tem bancos mais antigos que agora voltam a ter uma postura mais ativa. Então, a ideia é que os bancos nacionais mais antigos, que nem todo país tem,
e esses bancos internacionais, eles passem a jogar o jogo mais junto, coordenando essa estrutura de financiamento, que ela não substitui o Banco Mundial e o FMI, não substitui, mas ela é uma alternativa para os países encontrarem fontes para fazer o desenvolvimento, né, da sua economia e tudo mais. Bom, é isso. Sobre a questão do BNDES, acho que o Diogo ele trouxe vários pontos muito interessantes, né? Essa questão do BNDES financiar o que os bancos privados muitas vezes não têm interesse financeiro em financiar. Exato. Tem um estudo até da minha ex-orientadora da UFOP, professora Fernanda Faria, que ela mostra que os bancos públicos eles atuam de forma anticíclica. O que significa? Você tem uma crise, o banco, em vez de segurar dinheiro, ele empresta. Porque né, a atuação, por exemplo, do BNDES é muito diferente de um Itaú, de um Bradesco, né? O fim é diferente. Então, não vai ser tão ligado à lucratividade, né? Que é um ponto que eu trouxe aqui quando eu estava falando da questão da financiarização, do curto prazismo. Então, assim, eu acho um ponto muito importante o que ele disse. Sobre a questão do desenvolvimento sustentável, de fato, o BNDES é de extrema importância. Ele tem linhas, acho que é FINAME, FINEM, que é para financiamento do desenvolvimento sustentável numa forma mais geral. Só que o problema que a gente tem no Brasil e que eu vi um pouco nesse trabalho, esse trabalho, obviamente, é do mercado financeiro, tá? Em títulos verdes, como eu botei aí, mas é um gráfico que eu não trouxe. A China, ela financia com títulos verdes 6 setores. E são setores extremamente incertos. Você tem financiamento até de prédios de baixo carbono. Você tem financiamento de coisa marítima. E aqui no Brasil a gente tem financiamento de 2 setores, solar e eólico. E aí a gente pergunta por que é dessa forma? Porque muito embora sejam setores ainda com uma incerteza, dentro do espectro do que é verde, são setores maturados. Então, assim, por mais que ainda seja mais incerto do que setores poluidores, mas é mais seguro ainda do que, por exemplo, você financiar carro de baixo carbono, prédio de baixo carbono, e o BNDES ainda tem um pouco esse gargalo de ter esse financiamento ainda voltado para, mesmo que verdes, não estou falando que isso é ruim, mas não é tão ousado como acontece na China. E, Juliana, só uma pergunta do Rian, que ele fez aqui também, como que é valorado esse título verde? Assim, sobre a questão da valoração, eu não sei muito, porque, na verdade, assim, não são ações, são títulos. Então, por exemplo, eu sou uma empresa e eu quero levantar um bilhão de dólares, sei lá, 1 bilhão de reais. Eu emito títulos com esse valor, porque quem está comprando não é um dono da empresa, ele não se torna... Oi? Isso, Sócio, um sócio da empresa. Ele é só um credor. Então, assim, a empresa pode emitir o tanto que ela quiser, até onde meu conhecimento vai. Perfeito. Mariana, eu esqueci de responder a coisa da coordenação, né, da relação entre os países do BRICS, porque lá em 2009, né, surge a primeira reunião, e eles têm feito reuniões anuais religiosamente. Todo ano tem um encontro do BRICS. Esse ano é na África do Sul, agora em agosto. E tem uma expectativa muito grande com esse encontro agora, né? Mas então o que eu gostaria de falar é que, primeiro, o problema também, como a Juliana disse, né, de coordenar países tão diferentes e com ciclos políticos também muito diferentes, que é uma questão, né? Porque você pode entrar um governo que não tem interesse no BRICS, aí depois entra um governo que tem interesse no BRICS. E aí a gente fica, né, faz parte do atual sistema político representativo que nós temos, né? Cada país tem o seu. O nosso é assim, de 4 em 4 anos a gente vota, e aí pode de 4 em 4 anos mudar completamente a orientação da política econômica, da política internacional do país. Então nós
teve lá em 2009, os primeiros anos foi 2009, 2010, foi uma onda, né? O BRICS e tudo mais, o primeiro encontro, aí vem a África do Sul, 2011. Só que aí, 2012 para frente, o mundo entra em muita instabilidade. Vamos olhar o caso do Brasil, né? De 2013 para frente, o Brasil entra numa situação de, primeiro, estagnação econômica, depois crise econômica, uma turbulência política enorme, que tudo que é estratégico ficou esperando, está parado esperando para ser tratado. E o BRIC é uma coisa estratégica, não é uma coisa do dia a dia do governo, de resolver do dia a dia, é uma coisa estratégica, de para onde o país quer ir, aonde ele quer se associar. A Rússia, a mesma coisa, né? De 2014 para frente, a Rússia está envolvida na questão da Ucrânia, e agora mais dramaticamente ainda. Acontece que, da pandemia para cá, e o conflito na Ucrânia também é parte disso, as coisas se aceleraram muito, pessoal. Acho que é isso que é um ponto, a gente também ter essa noção. As tendências que vinham antes da pandemia, que eram tendências muito lentas, de repente acelerou dramaticamente. E uma das tendências que se aceleraram foi justamente essa ideia de encontrar alternativas ao sistema financeiro monetário internacional existente. Encontrar alternativas de desenvolvimento para os países que seja menos vinculado e dependente, né, subordinado à dinâmica dos países ricos. Então essas coisas se aceleraram. E agora, eu acho que também por vários interesses nacionais, também entra o interesse nacional do país em cada momento de querer trazer o BRICS como uma coisa importante para a sua política interna. Então, por exemplo, para o Brasil agora é importante para o governo mostrar que não está isolado internacionalmente, que está articulando, que está encontrando caminhos, que é um jogador importante, né, na geopolítica e tudo mais, tem esse interesse. No caso da Rússia também tem um interesse que é justamente de mostrar que também não está isolada, né, que a situação da guerra não impede ela de encontrar seus caminhos e tudo mais, então tem uma dinâmica própria. E cada país tem a sua dinâmica, o seu interesse. Então também tem essa vicissitude, né? De convergir o interesse nacional com essa coordenação internacional. E nós vivemos um momento de convergência, eu diria, né? E tanto é que tem convergência que tem, se eu não me engano, 11, 13 países que agora, há pouco, né, dos últimos meses, declararam interesse em fazer parte do BRICS. Então esse encontro agora de agosto na África do Sul vai debater esse assunto, e não é um assunto simples. Porque parece, legal, né? Passar de 5 para 18, ótimo. Só que como é que vai coordenar isso? Vai manter a coesão? Os países que estão atualmente vão conseguir manter a sua influência? Vai perder capacidade de resolver os problemas? Porque você coloca muita gente na mesma mesa, é mais gente com mais opinião. Então, como é que você vai coordenar uma coisa com mais pessoas, né? Com mais atores? Porque a China tem mais interesse em ampliar, porque para a China é importante, ela é mais poderosa, é mais forte, então quanto mais gente, melhor, inclusive ela dilui o poder dos outros. Para os outros países não é bem assim. Então tá vendo que, como a gente buscou dizer, eu acho que nesse ponto aqui, eu e a Juliana concordamos, nós estamos falando de coisas, gente, que está no caminho, são coisas embrionárias, não estamos falando de coisas acabadas e que já estão dadas o que vai acontecer. E nesse caso do BRICS, esse encontro no meio do ano, vamos esperar aí para ver o que eles vão encontrar como caminho para manter como um grupo relevante, que não seja só um encontro anual para apertar a mão, né, que seja um grupo relevante, continue trazendo novidades para o mundo, mas que também consiga demonstrar flexibilidade de incluir outros países, né? Perfeito. Queria só fazer um comentário que eu me lembrei que a Juliana estava comentando, que ela falou assim, eu não lembro o termo, mas no princípio, um dos princípios do direito internacional na área ambiental, né, mas é a responsabilidade comum, mas diferenciada, ou seja, a responsabilidade de todos, a questão da sustentabilidade, de diminuir, aumentar, e do repasse financeiro, só que essa responsabilidade, embora seja comum, ela tem que ser tratada de forma diferenciada. E uma coisa que eu acho... que eu sempre comento, acho que eu sou até repetitiva, quem já estava aqui em outros eventos que é do mesmo tema, mas que eu acho que é importante a gente pautar que nas discussões internacionais, os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, eles foram fundamentais para, inclusive, colocar lá que existe uma responsabilidade diferenciada.
né? Porque as pessoas não enxergam muito isso. Eu acho que essas discussões são pautadas por aqueles países desenvolvidos que têm mais poder econômico, e não. Muito do que se tem hoje, do que se consegue, ainda muito pouco, né? Eu acho que os relatórios principalmente da ONU, de questões climáticas, mostram que ainda o financiamento é baixo, que tem que crescer muito mais, mas esse pouco que se já conseguiu e que se tenta efetivar foi pautado muito pelos países em subdesenvolvimento e que em desenvolvimento, né? Nas conferências, na disputa por acordos, pelos tratados que se tem hoje no setor ambiental. Então, isso foi puxado por esses países em desenvolvimento, que falaram, peraí, vocês já desenvolveram, agora vocês vão falar que a gente não vai desenvolver, que vocês vão ficar parados, que a gente vai ficar parado aqui, enquanto você já tem aí industrialização perfeita, já está tudo bem, a sociedade está ok, tem uma hegemonia aí social, e a gente vai ficar aqui para trás? Não, a gente precisa continuar desenvolvendo. E para a gente continuar desenvolvendo, a gente vai precisar de um financiamento aí entre todos, que vai ser desigual mesmo, porque vocês poluíram mais, vocês foram os responsáveis primeiro, né? Então é importante a gente também pautar, né, o quanto que esses países que puxaram esses princípios, essas normas diferenciadas, entendendo a situação de cada país ali nessa disputa, né? Eu posso só falar uma coisinha rapidinho? Eu acho que também tem a questão que tanto o que o Diogo trouxe quanto o que eu trouxe, porque a gente veio aqui falar muito economês para vocês, mas é a importância da interdisciplinaridade nesses temas, né? Não é só economista, não são só os advogados, é todo um aspecto que tem que ser discutido para a gente conseguir chegar a um objetivo comum, né, ou um objetivo comum específico para cada país ali, mas de uma forma que as áreas elas consigam conversar, né? O debate ele não pode ficar dentro só da economia ou dentro só do direito, ele tem que ser ou dentro só da sociologia ou da geografia, né? Principalmente essa questão da sustentabilidade, ela tem mostrado isso, que a gente vai ter que começar a dialogar. É isso. É para fazer legislações boas, né? Regulações boas, porque de nada adianta ter o papel regulador do Estado, que é essencial. Acho que a gente trabalhou muito isso na palestra de manhã também, quem não assistiu. É importante depois acompanhar pelo vídeo, porque eu acho que dialoga muito com a palestra de hoje. E o professor Gustavo Redó disse muito bem isso, né, Marcos? Você que estava presente, falou assim, qual que é o papel do Estado? Principal, regular e fiscalizar. Ele precisa regular essa economia, esse desenvolvimento, né? Ele tem esse papel. E aqui, né, que estamos na área do direito, é um papel daqueles que vão ali fazer as normas, interpretar, aplicar, ter essa boa regulação, né? Que a gente não, às vezes não nos atenta, a gente se atenta muito à parte do advogado mesmo, né, Bela? Que vai lá pegar um caso específico e esquece que também a interpretação, a aplicação, a criação dessas legislações também estão no campo do direito, né? E a gente tem que ter um olhar especial para ele também. Na verdade, só mais uma colocação, porque todos aqui, quem sou eu, né, para comparar as colocações suas. Mas eu percebo que, às vezes, nós deixamos muito para o Estado, né, para os legisladores, e não fazemos o nosso papel dentro de casa. Então, eu acho que diminuir o lixo, né, repensar as formas de consumo, o que eu posso fazer para melhorar, porque o planeta é nosso, é dos nossos filhos, né? Aquele que não tem filho, mas tem um parente, tem um primo, Então, a gente tem que começar a analisar que nós temos que começar a pensar no futuro, mas o futuro é agora, aqui, nesse momento. O que eu estou consumindo, o que eu estou comprando, eu estou acumulando coisas, meu lixo está multiplicando. Essas coisas pequenas do dia a dia que, às vezes, assim, as pessoas deixam muito. Porque quando tiver coleta seletiva, eu separo meu lixo. Não, faz alguma coisa bacana, né? Assim, que faça a diferença. Eu acho que é isso que falta, principalmente no Brasil, né? Nós temos lixões terríveis, crianças lá, né? Eu lembro que quando eu estava costurando, eu tinha uma caixinha e eu começava a analisar. Ia ser alfinete. Se for para um pé de uma criança que está ali, né, pegando alguma coisa, buscando ali com os pais o seu sustento. Então, adianta eu ficar aí falando que
que eu sou melhor do que o governante, que eu sou melhor do que o vereador, o prefeito, sendo que eu não faço o mínimo, né? E aquilo pode causar um tétano na criança, piorar a situação dele, que já está ruim. Então, coisas assim pequenas que a gente deixa despercebido, não atenta, mas faz toda a diferença. Obrigada. Obrigada, Débora, pela colocação. Agradecer o Marcos, o Franz e o Rian, que mandaram perguntas também. Mais uma vez, agradecer aos professores, avisar para o pessoal que a gente vai ter um intervalo agora e depois, às 9h, a gente volta com uma palestra da professora Luciana Mello. E, mais uma vez, obrigada, Mari, por ter me dado também a chance. De agradecer vocês, parabéns, parabéns. Espero que a gente possa ter Agradeço também, ajudado. viu, gente? E, enfim, estamos à disposição, foi um prazer. Obrigada.